você que tem a sua Bíblia, você pode abrir, você que não a trouxe, você pode acompanhar através do telão. Mas eu sempre digo, você que tem a Bíblia física, ande com ela. A gente sabe que às vezes fica difícil, você vem de algum lugar direto, mas é tão bom você ter a sua Bíblia. Os juniores, inclusive, fizeram uma ação na terça-feira. Eles foram até o McDonald's, cada um com a sua Bíblia impressa, sentaram na mesa e ali começaram a falar da palavra de Deus. Foi algo muito especial, porque hoje é difícil você ver pessoas que carregam consigo a Bíblia. Eu sei que hoje a gente tem tecnologia, você pode ter no seu celular também, no tablet, mas se você não tem uma Bíblia de papel, providencie uma, porque a de papel você rabisca, você traz para a escola bíblica, não é? Hoje nós temos a oportunidade de você ter aula também, aprender mais sobre o Senhor. Todo domingo, às 9 horas da manhã ou às 18 horas, você já vem e fica para o culto e é alimentado pela palavra de Deus. E hoje nós estamos no penúltimo dia dos 120 dias de um romper para o sobrenatural de Deus. Este livro foi entregue há 119 dias atrás para a igreja. Nós demos um para cada família. E amanhã, para aqueles que estão acompanhando diariamente, como a minha avó de 93 anos, todo dia fazendo a sua leitura diária. Para você também que está acompanhando diariamente, amanhã é o último dia. E eu encorajei os irmãos de manhã, encorajo vocês também. Quando finalizarem a leitura, tragam seu livro para a igreja para que nós possamos abençoar outros irmãos e outras famílias também. Porque este livro foi um presente que recebemos e é tão bom presentearmos as pessoas. Leia o seu, complete a sua leitura e traga para que os irmãos, outros irmãos também possam ser alimentados pela palavra de Deus. Quem encontrou, nós vamos ler juntos Hebreus capítulo 8, a partir do verso 6. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. Diga, mediador. Amém. É superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente. Aonde? Em sua mente. E escreverei em seu coração. Aonde? Em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo nem o seu irmão dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aleluia. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Feche a sua Bíblia e ore comigo. Senhor, fale conosco nesta noite através da tua palavra. Traga entendimento e revelação através do teu Espírito. Deus, o Senhor conhece a individualidade e necessidade de cada um. Traga aquilo que nós necessitamos, mas acima de tudo, aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Porque do Senhor vem o melhor para as nossas vidas. Que o nosso coração esteja como uma terra fértil, para que a tua palavra venha e produza frutos em nós e através de nós. E todos digam amém. Meus irmãos, o livro de Hebreus, qual nós lemos esses versículos, é um livro escrito justamente para anunciar e dizer sobre a superioridade da nova aliança em Jesus. E nós estamos entrando na nossa igreja, começamos na quarta-feira,
através da corrente das 7 orações, a temporada da aliança. Toda quarta-feira na nossa igreja nós temos 4 cultos, vamos para o 5º. E nesses cultos nós trabalhamos a corrente das 7 orações. E por que então ter tantos cultos, pastora, na quarta-feira? Para que você tenha opções e não quebre a sua corrente. Porque sabemos que durante a semana, tanta correria, tantos afazeres, e para que você tenha essa oportunidade, ou às 9, ou às 15, ou às 18, ou às 19h30, e daqui a pouco vamos abrir também no horário do almoço, para que você possa vir em um culto objetivo, dinâmico, e formar a corrente das 7 orações. E nós iniciamos na quarta-feira, a pastora Rosa trouxe uma palavra forte, verdadeira aos nossos corações, iniciando a temporada da aliança. E aos domingos também, nós traremos uma série de mensagens voltada para a aliança. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que essas palavras estejam dentro do nosso coração, guardadas, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119:11 diz isso claramente, e nós devemos guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Então você vai acompanhar ao longo destas semanas mensagens com o tema aliança, nas quartas e nos domingos. E aos domingos nós vamos falar da aliança de sangue, vamos falar da aliança com a igreja, com a família, com a sociedade, uma série de mensagens. E eu encorajo vocês a não perderem nenhuma, porque nós vamos trabalhar colunas espirituais. Em uma casa, quem é da construção civil sabe que se não existir colunas, ela pode ser bonita, ela pode ser enfeitada, adornada, mas sem colunas aquela casa, então ela não fica de pé. E a nossa vida espiritual, ela não deve ser só bonita como uma aparência, mas ela deve ter como base colunas espirituais. E essas colunas espirituais serão ministradas para a sua vida através desta temporada da aliança, porque ser cristão é entender que é muito mais do que o meu compromisso dominical, do que o meu compromisso semanal, mas é um compromisso diário com a palavra de Deus e com os princípios que Ele deixou para que fossem cumpridos. E como que eu sei sobre isso? Como que você vai saber sobre isso? Ouvindo a palavra, se alimentando da palavra, para que ela venha e seja viva em você. E hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é aliança. Aqui bem ilustrado, um círculo, e você que é casado ou noivo, você tem no seu dedo uma aliança. E hoje pela manhã eu usei a Giz e o Walter como exemplo e vou fazer novamente. Se o nosso irmão Walter, que está ali, com a aliança dele, chegar para a esposa e disser: meu bem, meu amor, eu vou ter que ir em tal lugar, mas olha, vou tirar minha aliança porque lá ela não é bem-vinda, ou eu vou ter que esconder. Vocês acham que ela deixaria isso? Não, ninguém deixaria. Nós não devemos ir e nem frequentar lugares onde a nossa aliança não é bem-vinda, aonde você teria vergonha dela. Você precisa ir frequentar lugares sem ter que esconder a sua aliança. E eu estou usando o matrimônio para exemplificar, mas eu quero trazer isso para todas as esferas da nossa vida, da sua vida. Quando nós temos uma aliança, e o dicionário bem diz o que é aliança: é um pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. Aliança é um compromisso assumido com outra pessoa. Aliança não é algo individual, é algo que você assume com alguém. E quando os dois assumiram essa aliança, eles se comprometeram com algumas regras, com alguns princípios. E quando você também faz um contrato entre sócios ou entre uma empresa, um prestador de serviço, você também está ali fazendo uma aliança, um compromisso que deve ser cumprido. E o compromisso, ele não é para ser omitido, não é para você se esquecer dele, é para você se lembrar diariamente e cumprir este compromisso. Muitas pessoas se esquecem das palavras que dizem,
dos contratos que fazem, mas é bem provável que a outra parte não se esqueceu. Coloque em dia a sua vida, coloque em dia a sua casa, coloque em dia a sua empresa, porque um dia você fez compromisso com alguém. E se você não cumpriu esse compromisso, você não está sendo fiel à aliança que você se comprometeu a fazer. E entendendo sobre aliança, de que não é apenas uma parte, mas são pelo menos duas partes, um comprometimento. Eu quero trazer para a igreja o entendimento sobre a antiga aliança e a nova aliança. Não profundamente, porque nós precisaríamos de pelo menos um mês na escola bíblica para isso, né, pastor Carlos? Mas de uma forma que vocês possam entender e buscar também mais conhecimento para ter uma vida com colunas espirituais. E quando eu trago palavras para você, para que você seja doutrinado espiritualmente, para que conheça a palavra de Deus, é porque nós sabemos que ao conhecer a palavra, nós temos acesso àquilo que não tínhamos antes, porque quando conhecemos, nós temos acesso ao sobrenatural de Deus. Aleluia. Vamos então falar sobre para quem era a aliança do Antigo Testamento. E uma curiosidade interessante, quando falamos testamento, ele pode também ser sinônimo de aliança. Então, quando nós pegamos a palavra do Senhor e falamos sobre Velho Testamento e Novo Testamento, também alguns dizem Antiga Aliança e Nova Aliança, porque no Antigo Testamento não tinha um personagem principal. O personagem que fez toda a diferença nas nossas vidas. E no Antigo Testamento, se você pegar desde o início da Bíblia, Gênesis, o primeiro livro, você vai ver a história sendo contada de um povo que Deus escolheu para chamar de seu. O povo de Israel. Existiam muitos outros povos, povos mais fortes, mais poderosos, com armas, povos mais populosos, mas o Senhor escolheu Israel para chamar de seu povo. Tudo o que nós vamos ver desde o início da Bíblia, contando a partir de Abraão, então nós estamos ouvindo a história de um povo que foi escolhido por Deus para ser chamado de seu. E ali nós vamos acompanhar essa história e vamos ver alianças que Deus fez com este povo. Um povo amado, um povo escolhido. E veja como Deus gosta então de pegar os improváveis para mostrar para a humanidade que Deus não depende da glória humana e nem dos poderes humanos. A glória é dele. Então ele pega um povo pequeno, um povo também inexpressivo, e ele faz aquele povo ser chamado de meu povo. Como o Senhor te pega, como ele pega a sua vida, a sua história, talvez inexpressiva para muitos, mas ele vai mostrar que é a glória dele que atua na sua vida, para que todos vejam Deus agindo em você e através de você. E para este povo, aleluia, para este povo na antiga aliança, quais foram então os critérios estabelecidos por Deus ali, quando ele faz esta aliança com esse povo? Ele diz: olha, eu vou entregar os 10 mandamentos, vou entregar para vocês também algumas leis acerca de sacrifício. E o que ele exige desse povo? Obediência. Ele exige do povo obediência. Só que é um povo que por muitas vezes não consegue ser obediente ao Senhor. É um povo que por muitas vezes não consegue cumprir a lei. Sabe por quê? Porque a lei estava escrita, a lei estava nas tábuas, naquelas tábuas que também iam para a arca da aliança e ficavam guardadas. Mas o Senhor diz: não escreverei mais as minhas leis em papéis ou em tábuas, mas eu as escreverei nos corações, para que eles nunca se esqueçam dos meus mandamentos e das minhas leis. E por que eu estou dizendo isso? Ainda eu estou na velha aliança, vamos chegar na nova, para que todos nós possamos entender. Existia ali então algumas marcas, alguns símbolos para mostrar aquela aliança com o povo. E um deles era a circuncisão dos homens. Então todo aquele que fosse então atraído para este povo, o povo a qual Deus chamava dele, os homens passavam pela circuncisão.
Existia também uma festa chamada a Festa da Páscoa, para que todos eles anualmente fossem lá, sacrificassem animais, pedindo a remissão dos seus pecados. Eu estou falando da velha aliança. Mas veja os versículos que nós lemos aqui. Fala que a velha aliança se tornou antiquada. Então o Senhor, Ele cria uma nova. Preste atenção. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus não criou então uma aliança imperfeita, mas faltava um elemento principal naquela aliança. E Jesus, o elemento principal, ele surge na aliança de sangue. Veja para vocês entenderem, através do telão. Quando Jesus ele vem ao mundo, surge então uma nova aliança, aliança de sangue, que foi conquistada através do sangue de um inocente derramado na cruz do Calvário. E a primeira diferença, eu posso dizer assim, que nós vamos encontrar sobre a antiga e a nova, é que agora então, não existe um povo determinado por sua nacionalidade, não existe um povo que foi escolhido ali porque nasceu em determinado lugar, ou porque veio de alguma descendência. Agora ele veio para uma aliança com toda a humanidade, porque diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A aliança é um direito garantido a cada um de nós, através do sangue de Jesus. E veja a outra diferença então, a lei agora não está mais em tábuas, mas ela está cravada no nosso coração, ela está cravada dentro de nós, para que nós possamos entender, que quando eu quero fazer algo que eu sei que eu não deveria fazer, eu vou deixar de fazer aquilo não porque alguém disse para mim, mas eu vou deixar de fazer o mal, porque a palavra está dentro de mim. Não é porque eu tenho uma câmera me vigiando ou um rastreador me vigiando, mas eu deixo de praticar o mal, porque eu sei o que a palavra de Deus diz, e ela não está mais apenas em tábuas, ela está agora na minha mente e no meu coração, para que eu possa trilhar um caminho de sucesso, um caminho baseado em colunas espirituais que trarão vida para nós. E quais então são as leis? As promessas, as mesmas promessas da antiga lei, da antiga aliança: proteção, bênção, prosperidade, uma terra. Não era que o povo estava à espera da terra prometida? Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem planos para a sua família, Deus tem proteção para você, um reino. E também a promessa que ficou na antiga lei dizia que da descendência do povo de Israel viria o Salvador do mundo, e ele chegou para ter uma aliança de sangue conosco. Agora veja sobre a marca. Eu disse que então na antiga aliança a marca era a circuncisão dos homens, mas agora na nova aliança não é apenas para os homens a nossa marca, mas é para as mulheres também, através do batismo nas águas, porque o Senhor Jesus, Ele mesmo praticou o batismo, Ele mesmo disse: eu vou fazer. Ele não precisava, Ele é Deus aqui na terra, mas Ele se batizou para mostrar para cada um de nós que devemos ter essa marca selada em nossa vida. E veja que maravilhoso, sexta-feira aqui no nosso culto de jovens, na Sexta Conex, vamos ver a imagem do nosso irmão aqui, ó, sexta-feira. Olha o que aconteceu, está aqui, ó, Davi Júnior. Uma salva de palmas para o nosso irmão. Esta é a marca da nova aliança. Não é necessário mais, a não ser que por uma coisa de saúde, mas agora a marca é descer as águas e surgir uma nova criatura. O Davi Júnior desceu, Davi Júnior, e ele ressurgiu como uma nova criatura. Aleluia e glória a Deus por isso. E como eu falei sobre a Páscoa na antiga aliança, agora na nova aliança,
Não é mais uma festa anual em que se mata um cordeiro anualmente. Parecia então que nem havia perdão, porque se todo ano eu tenho que matar um cordeiro para ter remissão dos meus pecados. Não, agora na nova aliança, o cordeiro sem manchas, sem máculas, ele já morreu por nós uma vez, para que para a eternidade nós pudéssemos ter remissão dos nossos pecados. Em 1 João 1,7 diz: o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Então foi um sacrifício. E agora não é uma festa para sacrificar, agora é um memorial para nos lembrarmos daquele que se entregou por nós, Jesus. Deus entregando o seu único Filho para que pudéssemos ter acesso à nova aliança. Não existe mais separação, não existe mais. Existe agora você e o Senhor. E veja comigo os benefícios da aliança de sangue. O primeiro benefício, perdão dos pecados. Deus não vai falhar com a sua promessa. Ele não vai falhar com a sua palavra. E a palavra do Senhor diz: quando Jesus foi servir e ministrar a primeira ceia, ele disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. O primeiro benefício que você pode ter com a aliança de sangue é o perdão dos seus pecados. Existem dedos apontados para você, cobranças sobre você, um padrão perfeito exigido pela sociedade. Mas quando você se vê perdido em meio a tudo isso, você vai se lembrar deste versículo e diz: existe uma nova aliança e todos os meus pecados são perdoados por Ele. Mesmo que os homens apontem dedos sobre você, você vai se lembrar: existe um Deus que se fez homem e veio aqui em meu lugar. E como cordeiro foi entregue ao matadouro, sofreu, morreu, mas ele ressuscitou. E o segundo benefício está lá em 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. É uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus para a sua vida. Como esse hino que os nossos irmãos tão lindamente ministravam aqui. Imagina quando tudo isso passar. Imagine então, não haverá choro, não haverá tristeza. Imagine quando esse mundo passar. Então, Senhor, o que me espera? Então você se lembra de 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quando esta vida passar, quando esta temporada aqui na terra passar, nós sabemos que existe um lar espiritual, um lar eterno nos aguardando. E Ele foi preparar este lar para que um dia nós pudéssemos estar com Ele para a eternidade. Mas enquanto este dia não chegar, nós temos uma missão aqui na terra. Nós temos uma missão a ser cumprida aqui: amar a todos como a nós mesmos. Devemos amar aquela pessoa, devemos cuidar daquela pessoa, devemos tratar com carinho, com amor, com honestidade. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, cumprindo a nossa missão e os princípios cristãos. Enquanto não chegar o dia do arrebatamento, da volta de Jesus, ou então o seu último dia aqui na terra, enquanto não chegar, nós vamos viver o melhor desta terra em nome de Jesus. E existe uma promessa para as nossas vidas. Lá em Isaías 53, 4 e 5 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos salvos.
sarados. Deus tem cura para a sua vida, Ele tem cura para a sua família, para a sua mente, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, Deus quer que você viva o melhor desta terra, usufrua daquilo que Jesus conquistou na cruz por você. Não lute uma guerra que já foi vencida no Calvário, não assuma para si aquilo que Jesus já nos garantiu, em nome de Jesus. E no seu lugar, coloque a mão no seu coração. Nós vamos nos lembrar neste momento de todas as promessas de Deus, de tudo aquilo que Ele já fez por você. E não deixe que as mentiras de Satanás tentem tirar a sua visão e o seu foco das promessas dEle. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente.